vai gostar muito dessa ideia, né, talvez. A China, acho que ela não vai estar nem aí pro que você fizer, viu? Não, eu sei. Mas na China eles não desrespeitam muito a propriedade intelectual. Será que esse token consegue ser útil num ambiente chinês, por exemplo? Não, é o seguinte, calma. A China, veja bem, a China, produtos chineses pirateados, pirataria de origem chinesa, na verdade não só chinesa, né? A pirataria asiática era um fenômeno do Ocidente, tá bom? Não vai considerar que lá na China as coisas funcionam igual. O que existe, é uma coisa muito interessante de se pensar, é que há uma tradição da cópia na China, tá? É outro assunto, totalmente diferente. Então, por exemplo, no Japão, uma diferença estética entre a China e o Japão é que no Japão a criação artística ela é muito valiosa. Enquanto na China a capacidade de você fazer uma cópia perfeita tem valor intrínseco. Então existe mesmo uma tradição disso. Se você conseguir ser um bom copista, é considerado assim, algo muito elevado. E o que eu acho que é muito legal, tá? Porque eu acho que é muito difícil você copiar. Vai lá copiar a Mona Lisa idêntica pra você ver. Difícil. Total. Mas, enfim, isso é uma questão. Outra questão é a seguinte, na China existe um projeto, na verdade no mundo todo, mas está muito avançado o projeto chamado CBDCs, que são moedas digitais de Banco Central. A proposta, até escrevi disso na minha coluna lá no UOL, é sobre... O que é isso aí? É um ativo digital, pensa no Pix, agora pensa, na verdade, em toda a estrutura bancária usando uma moeda que é digital como se fosse o Pix, entendeu? Então, isso na prática é como uma cripto do governo. Então, por exemplo, você faz todas as transações com essa moeda que não existe, ela não tem papel moeda, entendeu? Ela não tem essa outra correlação. Essa cripto é descentralizada também, no caso do governo chinês? Não, no caso do governo chinês, no momento não. Tá? Entendi. Por quê? Na verdade, ela vai ser, mas ela não vai ser totalmente. É o seguinte, você tem dois tipos de estruturas de blockchain mais convencionais. Um é a moeda efetivamente descentralizada, tá? Então, por exemplo, se você pegar um Bitcoin, tá? A estrutura toda do bloco, qualquer um pode baixar o blockchain do Bitcoin inteiro. É claro que ninguém faz isso, tá bom? Porque são muitos gigas, não tem sentido. Mas, teoricamente, você pode. Outra coisa é que você tem alguns grupos, alguns nós que chamam, que são validadores específicos, que fazem o processo de validação. Então, aí é uma arquitetura fechada. A moeda de Banco Central, o CBDC chinês, ele vai ser com essa característica. Então, ele não é uma moeda totalmente descentralizada, mas ele tem nós. É como, por exemplo, a Libra do Facebook, ou na verdade o Libra do Facebook, que é essa moeda que não saiu, mas uma hora vai acabar saindo, que tem como nós algumas, na época em que ela estava realmente em alta, tinha PayPal, tinha... Enfim, os nós ou validadores eram empresas que pagavam 10 milhões de dólares para ter esse poder de fazer isso, de fazer essa validação. Por quê? Porque na validação elas cobram taxa. Uhum. Então, na verdade, é uma transação econômica. Entendi. Mas voltando àquela questão da China, o que acontece? A China, sim, não sei se foi o que você mirou, mas você acertou uma coisa muito importante, que a China, de fato, tem uma resistência muito grande a cripto no momento, tanto que as operações de cripto estão bastante prejudicadas na China por causa dessa competição com a própria moeda estatal que na verdade, no certo sentido, ela já foi lançada, mas ela só não teve um rollout suficientemente forte. Eles estão com medo que essa vá ser a cripto que bombe lá e eles estão investindo numa cripto que não vai bombar tanto. É isso? Eu diria que é o contrário, tá? O tipo cripto deles sempre vai bombar totalmente. É só que eles querem que seja 100% e não 99,9%, entendeu? Entendi. Eles não querem nenhum tipo de competição. Na verdade, nenhum governo quer, tá? Toda vez que um governo lança uma moeda digital, em geral, tende a perceber um movimento, tende a haver um movimento contrário à livre transação de cripto. Então, por exemplo, se a gente for ver, até não precisa nem chegar tão longe, mas por que o mercado de cripto decresceu muito no mundo? Por causa do aumento das restrições nos Estados Unidos. Por quê? Um dos gatilhos foi a percepção de que as pessoas transacionando nesses mercados de moeda independentes, né, elas acabam, em última análise, participando menos da economia fiduciária, da economia do dinheiro, e com isso, no limite, acabam enfraquecendo um pouco o poder do Banco Central, do Fed, no caso dos Estados Unidos, de controlar a economia. Mas foi para isso que ele foi criado, né? Oi? O Bitcoin não foi criado meio que para isso? Exatamente, foi criado para isso. Você falou tudo. Então, o paper original lá, o artigo original do Satoshi, fala exatamente disso, tá? De como uma moeda digital é capaz de se contrapor a todo um sistema, toda uma maneira do Estado controlar a economia. Por isso que tem um componente muito
muito ideológico, eu diria até, num certo sentido, um pouco ingênuo, tá? No sentido legal da coisa, assim, tem sonhador, sabe? Acho que é mais a palavra, né? Que vem dessas comunidades de cypherpunks. Engraçado esse nome, né? Cypherpunks não é cyberpunk, tá? Não tem quase nada a ver. Cypherpunks são pessoas ligadas a cipher, que é códigos, são quebradores de código. São pessoas que são hackers e são pessoas, sobretudo, muito ligadas à criptografia. Então, meu sócio lá na WeMind, o Oda, por exemplo, ele é um gênio da criptografia, assim, um gênio absoluto. Ele gosta, ele tem esse hobby lá, 20 anos atrás ele já tinha. E por causa dele eu conheci pessoas que têm isso. Então, elas são matemáticos, muitas vezes físicos, etc. Tal. Gente ligada a como é que você gera códigos e como é que você quebra códigos. E, enfim, não necessariamente de maneira ilegal, não tem nada a ver, tá? Sim. Mas é uma comunidade que sonha muito, acredita muito nessas alternativas à economia tradicional. Eu gosto dessa ideia também. Eu gosto, acho bonita, mas eu sou... Você é descrente. Eu vim para um mundo inoculado com um ceticismo brutal, tá? Então, nem por um minuto... assim, quando o Bitcoin é $60 mil agora, eu posso dizer que ele é um bom investimento especulativo. Nada além disso, tá? Eu confesso que eu fico com medo também. Mas por que você é pessimista nesse sentido? Você acha que os governos eles nunca vão ceder esse poder e se tiver que ser na força, eles vão fazer algo à força no futuro? Exatamente. Você falou tudo, Monark. Exata e puramente isso, tá bom? Porque tem uma questão de fundo e eu tô torcendo pro Luciano, o CEO do Rizon, não ouvir esse podcast. Mas tem uma questão que é a seguinte. No limite, a possibilidade de evasão fiscal é maior quando você está trabalhando com cripto, tá? Então, não está no melhor interesse do Estado que existam várias moedas autônomas. Esse é o grande ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda questão é a seguinte. Boa parte das transações são transações internacionais. E, por exemplo, existe todo um protocolo de transações internacionais, por exemplo, que é o SWIFT, tá? Que é de fazer... Que é tipo TED. Tô ligado. Você já viu? Você já fez? Você já mandou dinheiro pros outros? Não, mas quando no YouTube, quando você tem que resgatar o dinheiro que eles mandam pra você, tem que ter o código SWIFT. Então você já viu o tamanho da quantidade de imposto? Não, é um absurdo. E o câmbio, eles metem a faca também. Exatamente. A graça da brincadeira, né? Onde que o banco ganha? Até bancos, se vocês estiverem me ouvindo, não cancelem nossos contratos. Mas a verdade é a verdade, né? Boa parte da jogada está no câmbio, tá? Os câmbios são extremamente desfavoráveis e tal. Então, o que acontece? Quando você tem essa possibilidade de fazer transações transnacionais com uma moeda de conversão imediata, de uso universal, você quebra um pouco com esse tipo de sistema que assim, a gente fala, pô, então ótimo, né? Quebra uma coisa que ela própria nos quebra. Isso é verdade por um lado, mas quando você olha por um outro ângulo, não é só assim, tá? Então, por exemplo, pensa num país que está... num governo que adotou políticas que são muito ruins para a sua própria população. E, em função disso, está sendo sufocado por medidas retaliatórias de caráter internacional e tal, entende? Estruturas como essa permitem evasão de divisas e aí quebram com embargos e com outras medidas de sentido geopolítico que muitas vezes são negativas, tá? A maior parte das vezes elas são negativas e ponto final, mas outras vezes não, outras vezes são importantes mesmo, tá? Então como é que vocês sufocam um país que está Coreia do Norte oprimindo a sua população? Uma das maneiras mais eficientes hoje em dia, talvez, na verdade a mais eficiente é o embargo econômico. Agora, se você tem essa possibilidade de fazer a transação através de cripto no mundo inteiro, aí você quebrou com o embargo. Então, na verdade, não é um jogo tão trivial, bem contra o mal, na verdade, qualquer é o jogo mais dessa. importante de escala de poder, né? É quem está dominando o mundo. Só que eu não gosto muito dos caras que estão dominando atualmente. Eu prefiro o time Bitcoin, na real. Tá ligado? E eu entendo, eles vão usar a força caso eles tipo sejam... Silk Road? O Silk Road é um negócio da China, né? Não. Tá. Não esse Silk Road. Eu lembrei o Silk Road. Entendeu? Onde compra drogas e outras coisas. Entendeu? Não sempre, tá bom? Então, não sempre. Mas essas coisas vão sempre existir, né? Sim, mas é óbvio que cripto ajuda a esse tipo de mercado negro. Assim. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Sim. Como quase tudo, tá bom? Tem coisas que só tem lado ruim. Que só tem lado bom